Fala rapaziada, beleza? Aqui é o André, do blog de cinema Sombras Elétricas, e estamos para mais um vídeo da série Poética do Cinema. Hoje a gente vai falar sobre um recurso que é muito comum mesmo, em muitos filmes, tá? Que é a antítese, que trabalha com a ideia dos contrastes, tá? Das oposições. É um negócio mesmo muito praticado pelos mais variados tipos de filmes, mas é um recurso muito interessante. Em alguns casos ele traz uma expressividade maravilhosa, tá? Para o nosso querido cinema aí. Então, vamos começar? Valeu! Bom, gente, vamos lá. A antítese no cinema. Primeiramente, aquela velha definição de antítese, né? Figura de estilo segundo a qual se aproximam dois pensamentos de sentido antagônico, via de regra ligados por coordenação, como já disse o professor Massot Moisés. Ou seja, a antítese trabalha com uma oposição entre duas ideias, entre duas coisas, às vezes entre duas emoções também, ok? Uma oposição, um contraste. Via de regra, por coordenação. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma coisa adicionada a outra coisa, tá? Por exemplo, alegria e tristeza, riqueza e pobreza, colocadas lado a lado, certo? Unidas pela conjunção e, que traz justamente essa ideia de coordenação, no caso uma coordenação aditiva, tá? Pensando aí nas conjunções usadas em nossa querida língua portuguesa, beleza? Um exemplo literário aí pra gente. Colada à tua boca a minha desordem, o meu vasto querer, o incomponsível se fazendo ordem. Colada à tua boca, mas descomedida, árdua, construtor de ilusões, examino-te sôfrega, como se fosses morrer colado à minha boca, como se fosse nascer e tu fosses o dia magnânimo, eu te sorvo extremada à luz do amanhecer. A nossa queridíssima, lindíssima Hilda Hilst, poeminha tirado do livro Do Desejo, é o terceiro poema do livro, tá? Quais as antíteses que aparecem aqui? Primeiramente, uma oposição entre desordem e ordem, tá? Depois, lá na frente, nós vamos encontrar uma oposição, um contraste entre morrer e nascer, tá? Então, duas coisas opostas, bem separadas, apenas colocadas lado a lado, tá? Aproximadas. Essa é a definição de antítese, belezinha? Um detalhe muito importante a respeito das antíteses, também colocado pelo professor Massot Moisés. Na antítese, a oposição das ideias confere a ambas a ênfase que desconheceriam caso fossem enunciadas isoladamente. Aí é que está a expressividade central da antítese. A união, lado a lado, dessas duas ideias opostas, ela acaba reforçando as qualidades de ambas as ideias, de cada uma delas. Isso a gente vê claramente nos melhores exemplos. Por exemplo, aqui, nesta famosa fotografia do Steve McCurry, Mexico City, 1972. O que nós temos aqui na imagem? Uma fortíssima antítese visual. Um contraste visual muito forte. Primeiramente, um contraste entre luz e sombra, entre claro e escuro, o famoso chiaro-oscuro, tá? É uma fotografia em preto e branco, então os tons de cinza se destacam, mas nesses tons uma forte oposição
entre trechos mais iluminados e trechos menos iluminados, entre o branco e o preto mesmo, tá? Só aí, na própria construção formal da imagem fotográfica enquanto linguagem, tá? Nós já temos uma antítese. Mas também no conteúdo da imagem, no conteúdo temático, no universo, nos objetos que a imagem representa, que a imagem reproduz. O que a gente encontra aí? Uma fachada de uma loja de móveis, na qual se destaca um sofá bem grande até, no fundo, né? E duas poltronas um pouco mais à frente. Enfim, temos uma sala de estar, com a mesinha de centro, 2 abajures, legal. E na frente, na calçada, na rua mesmo, do lado de fora dessa loja, o que a gente encontra? Uma pessoa dormindo, muito provavelmente um morador de rua, deitado, dormindo na frente dessa loja. Isso já exerce um efeito de choque, né? As boas antíteses, elas causam mesmo esse choque, tá? Entre a riqueza e a pobreza, entre a fartura e a extrema necessidade, entre os que têm e têm muito e ostentam e os que não têm, ok? Bom, e no cinema, quais as formas segundo as quais a antítese costuma aparecer? A gente tem, segundo uma proposta de análise mais semiótica, no fundo de todos os filmes, um jogo de oposições, geralmente temáticas, por exemplo, natureza e cultura. Então dá pra gente pensar em certa medida todo e qualquer filme baseado em suas estruturas mais básicas em oposições, em um par de contrários, tá? Também, segundo uma análise mais formalista, a gente encontra antíteses nos filmes de uma forma bastante comum na própria constituição da linguagem cinematográfica, como no exemplo da fotografia do Steve McCurry que a gente viu. Então, em muitos filmes, principalmente em certas escolas de cinema, no expressionismo alemão, por exemplo, né, a gente tem um contraste muito forte entre luz e sombra, entre claro e escuro. No filme noir nem se fala, tá? No cinema acontece muito nessa linha aí. Vamos ver agora alguns exemplos específicos, formas diferentes de antíteses em filmes também bem diferentes entre si. Bom, vamos começar com O Encouraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein. A famosa cena da escadaria de Odessa, com as tropas do czar massacrando a população que tinha se reunido para prestar homenagens ao marujo assassinado no motim do famoso encouraçado. E aí a gente tem uma mãe que perde o filho no meio do caos, na multidão, assassinado pelas tropas. Essa mãe decide então enfrentar os soldados. Atenção já nas fortes antíteses. Esta mãe, que é a única pessoa se dirigindo em uma direção contrária à população, que está descendo as escadarias, fugindo das tropas, e a mãe está subindo, e as tropas descendo, em oposição.
Logo, outras pessoas se juntam a essa mãe. Esse plano é muito bonito. E aí, finalmente, cara a cara com o inimigo. Inimigo impiedoso. Todo esse jogo de oposições trabalhado pelo Eisenstein funciona muito bem, segundo a proposta dialética, social, política do cinema do diretor. Primeiro plano aqui, para a gente analisar este, que nos mostra a mãe como única figura de pé dentre a população, resistindo contra a opressão czarista, e diversas outras pessoas caídas, mortas, assassinadas. Então, a verticalidade da figura dessa mãe em oposição à horizontalidade da figura das outras pessoas já assassinadas. E essa verticalidade da figura da mãe, junto da verticalidade também das figuras dos soldados, lá no fundo da imagem. Porém, frente a frente, marcando bem a oposição, o embate, a resistência, tá? Segundo plano, um reforço deste primeiro aqui, podemos dizer assim. A mãe subindo as escadas, em oposição a todas as outras pessoas que estavam descendo, tentando escapar das tropas, e a mãe se dirigindo justamente rumo a elas, enfrentando, impor um mínimo de resistência a esses soldados, com o filho morto no colo. Mais uma vez, a mãe como única figura de pé na vertical, em oposição a diversas outras pessoas caídas na horizontal, mortas, e o filho dela também na mesma posição horizontal. E aí finalmente ela chega frente a frente às tropas. Este plano, a gente tem uma composição muito interessante, muito estruturada, com base num jogo de forças contrárias, que aliás, como eu já falei, é muito típico isso no cinema do Eisenstein. Então, duas figuras na vertical, vivas, de pé, que vão se enfrentar, que já estão se enfrentando. Esta mãe de um lado e os soldados do outro, frente a frente. Aqui o líder da tropa, com o sinal já preparado para permitir o tiro mortal que será dado nela, e atrás as mesmas figuras mortas da população, na horizontal. Agora, o que há de interessante também nessa imagem? Um detalhe fundamental. Há um outro tipo de figura aqui, também na horizontal. As sombras desses soldados. Essas sombras estão na horizontal, apesar das próprias figuras dos soldados estarem na vertical, estarem vivos. Mas o que pode significar isso? Lembrando que o cinema de Eisenstein é carregado de metáforas, de simbologias que buscam transmitir um conteúdo, uma mensagem política muito direta e específica. O que pode significar essa imagem? A inevitabilidade da revolução. Estes soldados aqui, eles podem estar de pé ainda, mas eles cairão. E aqui nós já teríamos uma previsão. A queda do regime czarista já preconizada nestas sombras aqui horizontais. E detalhe, por cima das sombras dos soldados está justamente a figura dessa mulher, pisando essas sombras, simbolizando com isso
o poder e a inevitabilidade da Revolução Popular. E o último plano vai trazer um reforço dessa imagem. As tropas vão, naturalmente, atirar e matar essa mulher, e aqui na última imagem a gente vê ela caída, mais uma figura nessa horizontalidade que representa a morte, com o filho no peito, também morto. Mas olha que interessante. Por cima da figura desta mulher, as sombras dos soldados, que a gente sabe que estão de pé, que neste momento aqui são as forças de opressão. No entanto, já preconizado simbolicamente aqui o processo revolucionário. Quer dizer, ela caiu como vítima sacrificial de um processo revolucionário que já está ocorrendo e que será reforçado com esse sacrifício e que terminará pela derrocada do regime czarista. Então esses soldados vão cair. E aqui, em certo sentido, já estão caídos. Vamos ver agora uma cena de O Atalante, de Jean Vigo. Nós temos a personagem da Dita Parlo, que acabou de se casar com um jovem trabalhador. E aí, este momento, um dos mais mágicos de toda a história do cinema. A personagem em seu vestido extremamente branco, andando ao longo da embarcação sobre um fundo predominantemente negro. As primeiras vanguardas do cinema, nos anos 20, nos anos 30, se preocupavam bastante com o que muitas vezes se chamava de o cinema puro, ou seja, qualidades puramente visuais na imagem cinematográfica, para além do roteiro, dos diálogos, da narrativa. Então, essa cena do Atalante, ela é pensada bem nessa linha, pelo grande Jean Vigo. É o branco contra o preto no fundo, o claro contra um fundo escuro, a beleza puramente visual, pictórica dessa imagem, dentro da linha mais impressionista do cinema francês, né? É isso. Vamos ver agora duas cenas de Apocalipse Now, o monumental Apocalipse Now de Francis Ford Coppola. Nesta primeira cena, reparem no inacreditável contraste entre a missa sendo rezada em primeiro plano e a guerra acontecendo ao fundo. É muito violenta essa imagem, muito expressiva também. E na segunda cena, um momento de descontração entre os jovens companheiros do Capitão Willard, escoltando rumo ao Coronel Kurtz. Eles acabaram de receber correspondências de seus familiares, das pessoas queridas em casa. E aí um ataque surpresa. E aí o jovem Clean
é mortalmente atingido. Clint, interpretado pelo Lawrence Fishburne, aos 14 anos de idade. Na época conhecido como Larry Fishburne. E o Clint tinha acabado de receber uma fita, uma gravação de sua mãe. E aqui a gente ouve. Ele tinha dado play quando ocorre o ataque surpresa. E aqui a gente continua ouvindo a mensagem carinhosa da mãe dele sendo reproduzida, tocando em cima dessa cena com o Clint morto. Nós temos aí um contraste fortíssimo também entre a sensibilidade das relações individuais, da vida desses jovens, e o horror do cenário da guerra do Vietnã. Por fim, vamos ver algumas cenas de Curtindo a Vida Doidado, clássico dos anos 80 de John Hughes. Aqui já encontraremos alguns contrastes, algumas antíteses muito fortes na chave do humor, da comédia. Então, primeiramente temos a chamada em aula, uma aula bem monótona, né? Os alunos todos com aquela cara de pelo amor de Deus, me tirem daqui. E o Ferris Bueller, famoso Ferris Bueller, cabulando essa aula em outro lugar. Corta para a residência de Cameron, melhor amigo de Ferris Bueller. Ferris tentará convencer o Cameron a tirar o dia de folga com ele. Atenção no clima, na ambientação do quarto do Cameron. Cameron totalmente hipocondríaco, né? E o ambiente do Ferris. Aqui a gente tem um contraste muito expressivo criado pela montagem mesmo. Essa alternância entre planos. Do quarto do Cameron, ambiente escuro, ambiente totalmente tenebroso, e a piscina da casa do Ferris. You're not dying, you just can't think of anything good to do. Cameron debaixo de muitas cobertas e o Ferris em roupa de banho. Tudo na imagem é pensado para reforçar os contrastes. Pardon my French, but Cameron is so tight that if you stuck a lump of coal up his ass in 2 weeks, I can give you every assurance, Mr. Rooney, that Ferris is home and E numa outra cena, um pouco mais pra frente no filme, o diretor da escola ligando para a mãe do Ferris, questionando a ausência do menino na aula. E o Ferris, quer dizer, a mãe dele, reforçando essa mentira de que ele está doente e ele, no entanto, em casa se divertindo. E volta para a monotonia da aula. Tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which anyone raised or lowered, raised tariff in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects?
it did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something DOO economics. Voodoo economics. E mais uma vez, Ferris em um contexto completamente diferente. Muito bem. Então, para demarcar bem esses contrastes, né, o filme os coloca com muita força. O ambiente escuro, o clima pesado, depressivo do quarto do Cameron. Cameron soterrado debaixo de cobertas, com frascos de remédios abertos, lenços de papel sujos, e o Ferris super de boa, na piscina de casa, em roupas de banho, tomando um chá gelado. Na outra cena que a gente viu, a mãe do Ferris reforçando para o diretor da escola a mentira colocada, né, pelo próprio Ferris de que ele estaria doente, e corte para a imagem do Ferris nem um pouco doente, né, se divertindo em casa. Aparentemente tripudiando em cima da situação escolar. Tudo através da montagem, através de cortes secos que reforçam a contraposição entre esses planos e criam um efeito de humor muito forte. E a aula, né? A aula extremamente monótona, parada, os alunos com aquela cara de que não estão aguentando mais, e o Ferris em casa se divertindo, se preparando para ter um dia de passeio e diversão, curtindo a vida adoidado. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha oferecido alguns exemplos inspiradores para suscitar a nossa apreciação cinematográfica. E é isso. Quem curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal e logo logo estaremos de volta para mais um videozinho da série Poética do Cinema. Isso aí, pessoal. Valeu, cuidem-se, cuidem uns dos outros e estamos aí. Falou! Não esqueçam de visitar nosso blog Sombras Elétricas. Também estamos no Instagram, no Letterboxd e no Twitter.